O medo é uma das emoções mais fundamentais e universais que os seres humanos experimentam. Ele está profundamente enraizado na nossa biologia e psique, servindo tanto como uma ferramenta de proteção quanto, em muitas circunstâncias, um obstáculo ao nosso crescimento e desenvolvimento. Desde a infância até a vida adulta, todos nós já experimentamos o medo em diferentes formas e intensidades. O medo é muitas vezes visto como algo negativo, uma reação que impede a ação ou gera paralisia. No entanto, sua natureza é complexa e multifacetada, e entender como ele funciona pode ser crucial para transcender suas limitações. Ao longo da história, o medo foi essencial para nossa sobrevivência. Nos tempos primitivos, ele era um sinal de alerta, avisando-nos sobre a presença de um predador ou uma ameaça. Em resposta ao medo, o corpo humano experimenta uma série de reações fisiológicas: o aumento do batimento cardíaco, a liberação de adrenalina, o aumento da respiração e a intensificação dos sentidos. Essas reações são projetadas para nos preparar para a ação, seja para enfrentar o perigo ou fugir dele. Esse processo é o que chamamos de resposta de luta ou fuga. O medo, portanto, tem uma função protetora que é essencial para a nossa sobrevivência. Mas, com o passar do tempo, o mundo ao nosso redor mudou. Os tipos de ameaça que enfrentamos não são mais os mesmos, mas nossa biologia continua a reagir da mesma forma. Nos dias de hoje, muitos de nossos medos não têm uma origem tangível ou imediata. Eles são frequentemente produtos de nossas próprias construções mentais, experiências passadas ou condicionamentos sociais. O medo do fracasso, por exemplo, pode nos paralisar ao ponto de nos impedir de tentar coisas novas. O medo do julgamento alheio pode nos fazer recuar, mesmo quando temos algo valioso a oferecer. Esses medos, muitas vezes, não têm um objeto específico, mas são construídos a partir de nossas inseguranças, crenças e traumas. São medos que surgem em nossas mentes e se manifestam de formas que muitas vezes parecem irracionais, mas que são incrivelmente reais para quem os sente. Carl Jung, um dos mais influentes psicólogos do século XX, tinha uma perspectiva única sobre o medo. Para ele, o medo não era apenas uma emoção a ser controlada ou erradicada. Jung acreditava que o medo tinha uma função muito mais profunda e simbólica dentro do inconsciente humano. Ele via o medo como uma expressão do que ele chamava de sombra, os aspectos reprimidos da psique humana que não são integrados ou aceitos pela consciência. A sombra, de acordo com Jung, contém os impulsos, desejos e características que consideramos inaceitáveis ou indesejáveis. E, quando essas partes da psique não são confrontadas ou integradas, elas se manifestam de diversas maneiras, incluindo através do medo. Jung acreditava que, para alcançar a saúde psicológica e o autoconhecimento, era necessário confrontar a sombra e integrá-la à consciência. Isso não significava simplesmente eliminar o medo, mas sim reconhecê-lo como parte de um processo maior de individuação, onde a pessoa se torna mais inteira, mais completa. O medo, então, não deveria ser visto como um inimigo, mas como um sinal, um indicador de que algo dentro de nós precisa ser observado, compreendido e transformado. Essa abordagem, que é central na filosofia junguiana, propõe que, ao invés de lutar contra nossos medos, devemos nos permitir explorá-los, entender suas origens e aprender a viver com eles de maneira mais equilibrada e consciente. A natureza do medo, portanto, é muito mais profunda do que muitas vezes imaginamos. Ele não é apenas uma emoção passageira ou uma reação de instinto, mas um reflexo da complexidade da psique humana. E, ao olharmos para o medo de uma perspectiva junguiana, podemos começar a perceber que ele tem muito a nos ensinar. Ele pode nos revelar partes de nós mesmos que foram reprimidas ou ignoradas, e que, se integradas, podem trazer um novo senso de força e de autenticidade. O medo, assim, torna-se um guia, uma ferramenta que, quando usada de maneira consciente, pode nos ajudar a crescer e evoluir. A chave para superar os medos, então, não está em evitá-los ou suprimi-los, mas em reconhecê-los, entendê-los e transformá-los. Quando deixamos de lado a luta contra o medo e começamos a questionar sua origem, podemos abrir um caminho para a cura e o autoconhecimento. O medo, nesse contexto, deixa de ser um obstáculo e se torna uma ponte para o crescimento. É justamente por meio dessa reflexão profunda sobre nossos medos que podemos alcançar a verdadeira liberdade emocional e psicológica, permitindo-nos viver de forma mais plena, autêntica e integrada. E esse é apenas o começo da jornada, um convite para mergulhar nas camadas mais profundas da psique e explorar o vasto território do inconsciente, onde nossos medos residem. A partir disso, a possibilidade de transformação começa a se abrir diante de nós.
O inconsciente, conforme descrito por Carl Jung, é uma das dimensões mais intrigantes da psique humana. Ele não é apenas um reservatório de memórias reprimidas ou esquecidas, mas um campo vasto e dinâmico, onde as forças psíquicas que moldam nosso comportamento, emoções e crenças residem. Quando falamos sobre os medos mais profundos que nos assombram, não estamos apenas nos referindo a temores conscientes, mas sim a uma rede complexa de conteúdos reprimidos e não reconhecidos, armazenados nas profundezas do inconsciente. Entre esses conteúdos está a sombra, uma das construções mais centrais na teoria junguiana, que desempenha um papel crucial na origem dos medos. A sombra, para Jung, é composta por todos os aspectos da psique que a pessoa não reconhece ou rejeita em si mesma. Estes podem ser traços de caráter, emoções ou impulsos que são vistos como socialmente inaceitáveis ou indesejáveis. Devido à sua natureza inaceitável para o ego, a sombra é muitas vezes projetada no mundo exterior. Ou seja, as qualidades que não conseguimos integrar em nós mesmos tendem a ser projetadas em outras pessoas ou situações, criando assim uma visão distorcida da realidade. Por exemplo, uma pessoa que rejeita seu próprio sentimento de raiva pode projetar esse sentimento nos outros, vendo-os como raivosos ou agressivos, quando, na verdade, o que está sendo refletido é a sua própria incapacidade de lidar com essa emoção dentro de si mesma. É nesse processo de projeção que os medos ocultos muitas vezes emergem. Quando alguém é confrontado com algo que remete a um aspecto de sua sombra, uma reação de medo pode ocorrer. Esse medo, portanto, não é necessariamente sobre o objeto ou a situação em si, mas sobre o que ela representa dentro da psique da pessoa. O medo, assim, se torna um reflexo do que está escondido dentro de nós, algo que não queremos reconhecer ou aceitar, mas que, no entanto, molda a forma como interagimos com o mundo. O reconhecimento da sombra, segundo Jung, é um passo essencial para a integração do inconsciente. Ao negarmos esses aspectos sombrios de nós mesmos, acabamos por criar uma psique fragmentada. Jung sugeria que o processo de individuação, o caminho para o autoconhecimento e a realização pessoal, só se dá quando começamos a reconhecer e integrar nossa sombra. Isso não significa abraçar todas as suas qualidades, mas entender que, ao fazer isso, começamos a aceitar nossa humanidade completa, com suas falhas, desejos ocultos e traços indesejáveis. Somente ao integrar esses aspectos na nossa consciência podemos alcançar uma verdadeira harmonia interna e, consequentemente, uma forma mais autêntica de viver. É fundamental compreender que os medos que sentimos muitas vezes não são sobre o que estão à nossa frente, mas sobre o que se esconde nas profundezas do nosso inconsciente. A mente humana tem um mecanismo de defesa que cria uma camada de proteção sobre essas questões não resolvidas, para que possamos continuar a funcionar de maneira normal. No entanto, essa camada de proteção não impede que as questões reprimidas se manifestem. Elas podem se manifestar através de sonhos, sintomas físicos, ou, mais comumente, como medos irracionais. Quando algo em nossa vida atual ressoa com uma experiência ou emoção do passado que não foi bem integrada, o inconsciente desperta essas memórias reprimidas, criando uma sensação de ameaça que pode ser completamente desproporcional à situação real. Jung defendia que, ao confrontarmos nossa sombra, começamos a dissolver essa energia reprimida e transformá-la em algo produtivo. Os medos, nesse processo, deixam de ser inimigos internos e se tornam aliados, pois são indicadores daquilo que ainda precisa ser integrado. Cada medo, por mais irracional que pareça, é uma porta para a autoexploração. Se conseguirmos olhar para o medo de frente, sem julgá-lo ou reprimi-lo, podemos começar a entender os aspectos ocultos da nossa psique e trazer à tona qualidades que foram escondidas por muito tempo. Isso, por sua vez, contribui para a nossa evolução pessoal. O medo da morte, por exemplo, é um dos maiores medos que o ser humano enfrenta. Jung acreditava que esse medo está intimamente ligado à sombra, pois ele representa a parte de nós que é desconhecida e incontrolável. No entanto, esse medo também está profundamente conectado à questão da transcendência e do autoconhecimento. Quando lidamos com o medo da morte, não estamos apenas lidando com o fim da nossa existência física, mas também com a nossa resistência a aceitar o desconhecido, o imprevisto e a totalidade de quem somos. Ao confrontar o medo da morte, somos forçados a olhar para os aspectos mais profundos de nossa psique e da nossa vida, o que pode ser uma experiência transformadora. O processo de integrar a sombra é uma das tarefas mais difíceis e exigentes da psicologia junguiana, mas também uma das mais libertadoras. Ao reconhecermos e aceitarmos nossas sombras, criamos a possibilidade de transcender os medos que delas surgem. Quando estamos conscientes das projeções que fazemos,
podemos começar a ver o mundo de forma mais clara e objetiva. Esse processo não é rápido nem fácil, mas, ao fazê-lo, nos tornamos mais inteiros, mais autênticos e mais capacitados para lidar com os desafios da vida. O medo, então, se torna um reflexo daquilo que ainda não foi iluminado pela consciência. Ele é uma ferramenta de autoconhecimento, uma oportunidade de olhar para dentro e confrontar o que tememos. Somente ao enfrentar os nossos medos mais profundos e ocultos podemos, verdadeiramente, começar a curá-los. Assim, o medo se transforma, de uma emoção debilitante, em uma força transformadora, que nos guia no caminho da individuação e da autocompreensão. Ao lidarmos com a sombra, não estamos apenas desafiando os medos, mas estamos desafiando nossa própria visão do mundo e de nós mesmos. Estamos nos permitindo crescer e nos tornar mais completos, não pela eliminação do medo, mas pela aceitação de suas mensagens e lições. E esse é um dos passos mais poderosos para superar os medos ocultos que todos carregamos, permitindo-nos viver uma vida mais autêntica e alinhada com o nosso verdadeiro eu. O medo e a sombra estão intimamente interligados. A sombra é o reservatório de partes de nós mesmos que rejeitamos, ignoramos ou simplesmente não conseguimos integrar à nossa consciência. Ela contém os aspectos mais profundos de nossa psique, aquelas qualidades que, por diversos motivos, como normas sociais, traumas ou julgamentos pessoais, não conseguimos ou não queremos ver como parte de quem somos. No entanto, esse processo de exclusão não elimina esses aspectos. Pelo contrário, ela os torna mais poderosos, mais presentes na nossa vida, embora de uma forma velada, frequentemente se manifestando como medo, ansiedade ou até doenças emocionais e físicas. O trabalho com a sombra é, em muitos aspectos, o trabalho com os próprios medos. Para Carl Jung, o processo de individuação, que é o caminho para a realização do self, envolve integrar essa sombra ao nosso ser consciente. Isso significa reconhecer e aceitar que há partes de nós que são desafiadoras, difíceis de lidar, e que o medo, muitas vezes, é um reflexo direto dessas partes reprimidas. Quando começamos a trazer essas partes à luz da consciência, passamos a reconhecer nossos medos não como inimigos a serem derrotados, mas como mensageiros que apontam para algo que precisa ser entendido, aceito e transformado. A integração da sombra, no entanto, não é uma tarefa simples. Ela exige coragem, autocompaixão e, principalmente, uma disposição para enfrentar as partes de nós mesmos que, por muito tempo, fomos condicionados a rejeitar. O medo que sentimos ao nos depararmos com esses aspectos ocultos é o medo do desconhecido, do incontrolável. O medo de encarar aquilo que está enterrado profundamente na nossa psique. Mas é exatamente nesse confronto com o medo e com a sombra que reside a possibilidade de cura. Ao reconhecer as partes de nós mesmos que estavam escondidas, ao dar espaço para que essas qualidades sejam integradas, podemos nos tornar mais completos e autênticos. Jung sugeria que, ao integrar a sombra, começamos a compreender melhor nossas motivações, nossas reações e os padrões que seguem nos guiando ao longo da vida. O medo que antes parecia imenso e intransponível se torna uma ferramenta poderosa de autoconhecimento. À medida que aceitamos as partes reprimidas de nossa psique, percebemos que a resistência a elas é, na verdade, o que torna esses medos tão avassaladores. A própria resistência cria o poder do medo, tornando-o maior do que ele realmente é. Quando aceitamos, olhamos para ele de frente e começamos a trabalhar com ele, o medo perde parte de seu poder e se transforma em algo que podemos controlar. O processo de integração da sombra envolve mais do que apenas o reconhecimento consciente dos aspectos reprimidos. Também envolve a transformação desses aspectos em algo útil, em algo que enriquece nossa vida e nossa compreensão de nós mesmos. A raiva, por exemplo, pode ser transformada de uma força destrutiva em uma força motivadora, que nos impulsiona a lutar por justiça ou a defender os nossos próprios limites. O medo da rejeição pode ser transformado em um impulso para a autocompreensão e o autovalor. Assim, em vez de ser um obstáculo que nos paralisa, o medo se torna um combustível para o crescimento e o autoconhecimento. Uma das maneiras mais eficazes de integrar a sombra e, consequentemente, os medos que ela carrega, é através da reflexão interna e da conscientização contínua. O primeiro passo nesse processo é o reconhecimento. Precisamos estar dispostos a olhar para dentro de nós mesmos e confrontar aquilo que normalmente evitamos. Em vez de lutar contra nossos medos ou tentar supressá-los, precisamos questioná-los, explorar suas origens e entender por que estão ali. Os medos não são apenas algo para ser evitado, eles são sinais que indicam onde nossa psique ainda está fragmentada, onde ainda falta integração. Outro aspecto importante da integração da sombra é o trabalho com os sonhos,
que, segundo Jung, são uma das formas mais poderosas de acessar o inconsciente. Os sonhos têm uma linguagem simbólica e são frequentemente preenchidos com imagens que nos revelam aspectos da nossa sombra. Quando analisamos nossos sonhos com atenção, podemos identificar padrões e imagens que indicam medos ocultos ou partes da nossa psique que ainda não foram reconhecidas. Ao interpretar os sonhos e refletir sobre seus símbolos, podemos começar a integrar essas partes da nossa sombra na nossa consciência. Além disso, a arte também pode desempenhar um papel significativo no processo de integração. Criar ou apreciar arte pode ser uma maneira poderosa de expressar e explorar a sombra. A arte nos permite dar forma aos aspectos mais obscuros da nossa psique, tornando visível o que está oculto e, muitas vezes, incompreendido. Seja através da pintura, da escrita, da música ou de outras formas criativas, a arte proporciona uma via para processar e transformar os medos e os aspectos da sombra. Integrar a sombra e os medos ocultos também exige um compromisso contínuo com o autodesenvolvimento. Este é um processo que não tem um ponto final, mas que se desdobra ao longo da vida. Cada vez que confrontamos um medo, que reconhecemos uma parte oculta de nós mesmos e que a trazemos para a luz, damos um passo na direção da totalidade. Isso significa que, em vez de sermos controlados pelos medos, passamos a ter uma relação mais consciente e equilibrada com eles. Aprendemos a usar o medo como uma ferramenta de transformação, permitindo que ele nos guie, nos ensine e nos ajude a crescer. A transformação do medo em algo positivo não é algo que ocorre da noite para o dia. É um processo gradual que exige paciência, persistência e um profundo compromisso com a verdade interior. Mas, à medida que avançamos nesse caminho, começamos a perceber que os medos não são mais obstáculos intransponíveis, mas sim portais para um autoconhecimento mais profundo. Cada medo que enfrentamos nos aproxima mais da verdadeira integração do nosso ser, permitindo-nos viver uma vida mais rica, mais autêntica e mais alinhada com nosso verdadeiro eu. Ao integrar a sombra e enfrentar os medos que ela traz, passamos a viver de forma mais plena e consciente. O medo deixa de ser um inimigo e se torna um aliado no processo de autodescoberta e autotransformação. Assim, ao invés de lutar contra os medos, podemos abraçá-los como catalisadores para a nossa evolução. Os sonhos, segundo Carl Jung, são uma das portas mais diretas para o inconsciente. Eles são a linguagem do inconsciente, um meio de comunicação simbólica que nos permite acessar conteúdos psíquicos profundos e frequentemente reprimidos. No contexto do medo, os sonhos se tornam uma ferramenta vital para a compreensão e a integração dos medos mais ocultos. Eles não são apenas reflexos do que vivemos durante o dia, mas representações simbólicas de questões emocionais e psicológicas que precisam ser reconhecidas e processadas. Quando abordados de forma consciente, os sonhos podem nos ajudar a enfrentar e superar medos que, de outra forma, permaneceriam escondidos no inconsciente. Para Jung, os sonhos não são aleatórios ou sem sentido, mas sim expressões da psique em busca de equilíbrio e integração. Cada sonho, por mais estranho ou desconcertante que pareça, carrega em si uma mensagem importante para o sonhador. Mesmo os pesadelos, que muitas vezes são vistos como manifestações de angústia, podem ser interpretados como tentativas do inconsciente de nos alertar sobre aspectos não resolvidos da nossa psique. Eles são como uma espécie de aviso de que há algo que precisa ser abordado, algo que não está sendo reconhecido ou tratado adequadamente em nossa vida consciente. Um dos conceitos fundamentais na análise de sonho junguiana é a ideia de que os sonhos não devem ser tomados literalmente, mas sim como símbolos. O que aparece em um sonho, seja um animal, uma pessoa ou um evento, representa algo mais profundo e mais significativo do que sua forma externa. Por exemplo, um sonho com um monstro ou uma criatura assustadora pode não ser apenas um reflexo de um medo irracional de algo físico, mas uma metáfora para um medo emocional ou psicológico, como a raiva reprimida, a insegurança ou o medo de perder o controle. O monstro pode ser uma personificação da sombra, de uma parte de nós mesmos que não conseguimos aceitar. Quando um medo surge em um sonho, é importante não apenas analisar o medo em si, mas também refletir sobre o que ele representa. O primeiro passo é identificar a emoção central do sonho. O que o medo desperta? Como ele se manifesta na vida real? Ao fazer essas perguntas, começamos a entender que o medo no sonho não está apenas apontando para uma ameaça externa, mas para um problema interno que precisa ser abordado. O sonho está, na verdade, oferecendo uma oportunidade de confrontar a sombra, os aspectos de nós mesmos que temos medo de reconhecer. O medo, então, se torna uma chave para desbloquear as portas do inconsciente, revelando camadas ocultas de nossa psique.
Outra técnica importante na interpretação de sonho junguiana é o uso da amplificação. Esse processo envolve expandir o significado simbólico de um sonho ao relacioná-lo com mitos, arquétipos ou outros símbolos universais. Quando alguém sonha com um dragão, por exemplo, em vez de simplesmente ver o dragão como uma ameaça a ser derrotada, a amplificação ajuda a entender o dragão como um símbolo de algo muito maior, como a luta interna com a própria sombra, a luta pelo poder pessoal ou a necessidade de transformação. Os dragões, em várias culturas, são símbolos de força e poder, mas também de destruição e medo. A amplificação permite que a psique perceba esses símbolos e o papel que desempenham em nossa jornada interior. Ao longo da história, as culturas têm usado sonhos para buscar orientação e sabedoria. Nos tempos antigos, os oráculos e as tradições espirituais muitas vezes consideravam os sonhos como mensagens dos deuses ou como um meio de acessar a sabedoria divina. Jung, em sua teoria, não via os sonhos como uma simples manifestação de desejos reprimidos, como Freud sugeria, mas como uma expressão da sabedoria do inconsciente, que se manifesta de maneira simbólica para guiar o indivíduo em sua jornada de individuação. O inconsciente, para Jung, não é um reservatório de traumas passados, mas uma fonte de sabedoria e orientação, sempre disposta a nos ajudar a enfrentar nossos medos e a integrar os aspectos não resolvidos da psique. Os sonhos também podem ser usados de forma ativa para ajudar a enfrentar os medos. A técnica de imaginação ativa é um exercício junguiano que envolve envolver-se diretamente com o conteúdo do sonho enquanto se está acordado. Isso pode ser feito ao revisitar um sonho específico e tentar interagir com os símbolos ou personagens presentes, tentando entender o que eles significam e como podem ser integrados na vida diária. Ao usar a imaginação ativa, o sonhador pode continuar o diálogo com os símbolos do sonho, explorando suas implicações e buscando resoluções para os conflitos internos representados. Além disso, os sonhos podem ajudar a dar contexto aos medos do dia a dia. Por exemplo, um sonho de ser perseguido pode ser uma representação de um medo maior de falhar ou de não ser aceito. Quando analisamos esse sonho, podemos perceber que ele reflete a ansiedade constante que sentimos em relação ao trabalho ou às expectativas dos outros. O medo no sonho, nesse caso, é um reflexo de uma insegurança emocional profunda, e ao compreendê-lo, podemos começar a trabalhar ativamente para mudar a forma como lidamos com essas inseguranças em nossa vida diária. O trabalho com os sonhos não é uma solução mágica para os medos, mas uma ferramenta poderosa para o autoconhecimento e a cura emocional. O processo de interpretação e integração dos sonhos nos permite trazer à tona os aspectos sombrios de nossa psique, aqueles que têm o poder de moldar nossos medos e ansiedades. Ao olharmos de forma mais profunda para os nossos sonhos, podemos começar a desmistificar os medos que nos controlam e, com isso, encontrar maneiras mais saudáveis de viver com eles. O uso consciente dos sonhos para enfrentar os medos é, portanto, um dos caminhos mais eficazes no processo de individuação. Quando entendemos que os medos que surgem em nossos sonhos são, na verdade, oportunidades de crescimento e transformação, começamos a vê-los de uma nova perspectiva. Os sonhos não são mais apenas reflexos de nossos medos irracionais, mas se tornam mapas para a cura e para a integração dos aspectos não resolvidos da psique. Esse trabalho de integração dos medos, simbolizado através dos sonhos, não apenas dissolve a paralisia que os medos causam, mas nos dá a coragem de confrontar as sombras dentro de nós e nos transforma, ao longo do tempo, em seres mais completos e autênticos.